Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos nós estejamos bem, estejamos aí no secreto do Senhor, sendo alimentados e protegidos por Ele. Mais um mês se iniciou, mês de maio, mês pelo qual nós comemoramos o mês da família e também o mês, do Dia das Mães. Então, por isso que ao longo desses dias, ao longo do tempo, do nosso domingo, as ministrações serão voltadas para as famílias da Bíblia, as famílias à luz da palavra do Senhor, que viveram grandes milagres e tem muitos a nos ensinar nos dias de hoje. Então, por isso eu queria convidar você nesse momento a abrir comigo a tua Bíblia para no livro do Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao verso 10. Êxodo 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim então a palavra do Senhor para nós. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o selou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. E teve compaixão dele e disse: Este menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que lhe sirva de amo e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. E esta lhe chamou de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém? Palavra do Senhor para nós, filhos do nosso Pai eterno. Queridos, nós vamos então ver ao longo desses dias, à luz da palavra do Senhor, famílias, e nós vamos ver que foram famílias comuns, que viveram destinos extraordinários no Senhor e marcaram gerações. Porque aquilo que a família de Moisés, vivenciou com o Senhor, marcou não só a sua geração, como as vindouras, como uma nação, abriu caminho para os profetas, que culminou na vida de Jesus e que alcançou a minha e a sua casa, a minha e a nossa vida, a nossa família. Então, nós vamos ver, à luz desse contexto, que era um período extremamente de perseguição, de escravidão, de sentenças de morte, porque Faraó, naquele tempo, liberou, nós vamos ver no capítulo 1, 3 sentenças, muito drásticas em relação ao povo hebreu. No primeiro momento, ele duplicou a carga de trabalho, mas a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, que quanto mais afligiam eles, mais eles cresciam e se multiplicavam. Depois ele intimou a parteiras para que elas matassem os filhos meninos que nascessem. E elas, a Bíblia vai dizer que temeram mais a Deus do que a Faraó. E depois, então, ele vai liberar um decreto para todo o Egito, onde os egípcios, tinham o dever de, então, matar os meninos que nascessem naquele momento, naquela época. Então, foi debaixo dessas sentenças, desse contexto, que a família de Moisés vai viver um tempo novo do Senhor, vai viver milagres, vai viver uma experiência nunca antes vivenciada na história com Deus, vai viver algo inédito da parte do Senhor. Então, amados, o Senhor também para nós hoje tem algo inédito para realizar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Algo que Ele ainda não manifestou, mas que Ele deseja manifestar no nosso meio, no seio da nossa casa. Amém? Então nós vamos ver que essa família era uma família comum. Mas o que os fez se diferenciar então a seu tempo? E a primeira coisa aí, então, que eu quero destacar, que vai nos discernir ao longo dessa reflexão, vai ser a intencionalidade deles. Eles foram intencionais. E o primeiro ponto é, quando eles acreditaram na palavra do Senhor e não temeram o decreto de Faraó.
Porque lá em Hebreus 11, capítulo 23, vai dizer que pela fé eles esconderam Moisés e não temeram o decreto de Faraó. Então a palavra de Deus estava acima, a palavra, a promessa de Deus estava muito acima das suas vidas do que a sentença humana, do que um decreto de Faraó. Né? A promessa que o Senhor fez lá no Gênesis 15, de que o povo iria sim ser escravizado, mas ao final daquele tempo, de 400 anos, o Senhor iria trazê-los de volta. Essa promessa estava ardendo em seus corações, eles concordaram com a fé de José, que lá em Gênesis 50, José vai dizer, olha, eu morro, mas o Senhor os visitará e os levará para Canaã. E quando isso acontecer, que os meus ossos sejam levados para o lugar da promessa de Deus. Então, amados, eles concordavam, eles estavam acreditando na palavra do Senhor acima de qualquer sentença, acima de qualquer adversidade. E embora o ambiente fosse de clamor, de busca pelo Senhor, porque sim, no capítulo 2, no capítulo 3, nós vamos ver que o povo estava buscando ao Senhor, e o próprio Deus disse que o clamor do povo subiu até ele, mas eles se destacaram em relação a essas outras famílias, né? Justamente porque eles não somente creram, mas todas as suas atitudes apontavam para aquilo que eles acreditavam. As suas atitudes sinalizavam e respondiam aquilo que eles professavam, porque a nossa fé, né, ela tem que sim estar no Senhor, mas ela também tem que ser uma fé ativa. Por isso que Jesus disse em um certo momento, olha, aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Em outro momento ele disse para Pedro, lá em Mateus 16, olha, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Ou seja, Deus nos deu a chave. Agora quem vai virar essas chaves somos nós, né? A nossa ação. E a vida dessa família de Joquebede aqui, ela teve justamente essa ação. Porque nós vemos que ela escondeu no versículo 2 o menino Moisés. Ela não concordou com aquele ambiente de morte, né? E aí nós podemos até pensar, né, e ponderar, mas as outras famílias também não concordavam com isso. Mas, querido, se a Bíblia tem necessidade de descrever que ela escondeu o menino, é porque tinha famílias que estavam deixando, né, os seus filhos à mostra. Porque vamos imaginar, os egípcios estavam adentrando as casas e quando eles entravam, eles estavam vendo, embora as famílias não quisessem entregar a criança, mas eles viam a criança deitada sobre uma esteira, estava à mostra. Mas então vamos imaginar, né? A Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar à luz, né, da palavra de Deus, que Joquebede pensou assim, eles podem até entrar na minha casa, mas o meu filho vai estar escondido no lugar de proteção, no lugar de segurança. Então, essa mãe, ela vai ter todo um empenho para que esse filho não seja levado, mesmo que eles tentem vir para buscá-lo, para o tomar dela. E isso fica bem forte quando a gente vê que ela teve dificuldade de escondê-lo e só pôde fazer isso até os seus 3 meses de vida, né? Porque esconder um recém-nascido se torna um pouco fácil, mas à medida que ele vai crescendo, isso se torna um pouco difícil. E aí, amados, nós aprendemos e fica um ensinamento para nós que os nossos filhos, a nossa família, vai viver o propósito do Senhor. À medida que nós compreendermos que existe um modo, existe uma maneira, né? Existe uma forma para nós conduzi-los, a cada um deles, ao propósito do Senhor. E aí eu lembro da passagem de Juízes 13, aonde, né, o pai de Sansão, Manoá, e a sua esposa, eles não poderiam gerar um filho, então o Senhor os visita e fala, olha, vocês vão gerar um filho, que é Sansão, e ele vai se tornar o libertador de Israel. E aí então o Manoá, ele vai orar ao Senhor e pedir, olha, façam que o anjo volte, porque eu tenho uma dúvida. E a dúvida dele era lá em Juízes 13, Senhor, nos ensine qual será o modo de viver do menino. Existe uma maneira, querido, que nós possamos nos voltar para o Senhor, porque no Senhor nós vamos ter a instrução, nós vamos ter o direcionamento de como conduzir a nossa casa, a nossa família,
qual vai ser o nosso modo de proceder para que os nossos filhos sejam protegidos, para que eles não sejam mortos pelas sentenças, pelas circunstâncias que se levantam contra ele, para que a nossa casa permaneça contra as sentenças que vêm contra ela. E esse modo está no Senhor. Cada família é única. A palavra do Senhor é imutável, seus valores são eternos, mas o Senhor conhece a engrenagem para fazer com que a sua e a minha casa funcione. Porque embora a palavra do Senhor seja a mesma, o Senhor ele tem maneiras diversificadas de se manifestar para nos levar a alcançar a sua promessa. E nós vemos isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que vai dizer assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Espírito Santo tem maneiras diversificadas de operar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Mas o Senhor, ele é conhecedor desses propósitos. Então, que nós possamos estar nele nesses dias, durante esses momentos também de sentenças que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa. O Senhor tem uma maneira para se manifestar na sua casa, para que ela viva e passe ilesa diante desses momentos que estamos enfrentando. Amém? Então, que nós possamos ter essa fé ativa no Senhor, para buscar esse modo, para buscar essa forma que o Senhor, gerou no coração dele para nossa casa, para o nosso lar. Uma outra coisa que eu aprendo com a luz desse texto, com essa família, foi que eles também foram intencionais na sua entrega. Nós vamos ver então que Joquebede, ela vai entregar o seu filho. Vai chegar um momento que ela não consegue mais esconder Moisés e ela então vai entregá-lo. Mas ela não faz isso de qualquer maneira. E aí, querido, nós precisamos aprender e não nos acomodar com tais pensamentos como: se Deus quiser, tudo vai dar certo. Ok, Deus quer, querido, mais do que nós mesmos. O Senhor é o primeiro a torcer pela nossa vida. Ele é o primeiro a torcer para que tudo dê certo na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer que Ele tem pensamentos de paz e de bens, pensamentos de nos dar um futuro e uma esperança. Deus é o primeiro a querer que nós venhamos a viver coisas grandiosas nessa terra, porque Ele nos deu a terra por herança, diz a palavra dele. Mas aonde fica a nossa postura diante daquilo que o Senhor nos deu? Por isso que nem todos irão viver as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor já liberou, porque o Senhor já liberou, mas cabe a nós concordarmos e andarmos de acordo com o modo do Senhor para alcançar essas promessas. Por isso que lá em Deuteronômio vai dizer que aquele que ouvir a palavra do Senhor e obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos, as bênçãos os seguirão. Eles não precisam correr atrás de bênção, porque elas vão seguir. Ou seja, tem um modo de você atrair e viver as bênçãos do Senhor. E nós precisamos, então, buscar isso no Senhor. E nós vamos ver que Joquebede, então, ela vai entregar Moisés, mas ela vai seguir passos, ela sabe aonde quer chegar, ela sabe o que, ela precisa fazer para que o seu filho tenha alguma chance de sobreviver. Então nós vamos ver que a primeira coisa, à luz do texto, então no versículo 3, ela vai confeccionar um cesto, e esse cesto vai ser selado com piche e betume. Por quê? Primeiro, para que o cesto não afunde no rio, e outra, para que os crocodilos, porque o Nilo era um rio extremamente povoado por esses répteis, então ela vai moldar e selar esse cesto para que também ele fique firme contra os ataques desses animais. A Bíblia também vai dizer que ela vai colocar o menino na beira do rio, entre os carriçais. Os carriçais eram os juncos, os próprios juncos que cresciam, plantas que cresciam na beira do rio. Então, nós vamos ver que ela também se preocupa no lugar onde ela vai botar esse cesto. Porque se ela botasse em qualquer lugar, a correnteza do rio levaria esse cesto para longe e provavelmente Moisés iria perecer e morrer. Então, ela tem uma preocupação em colocar no lugar certo. Outra coisa que nós vemos também, que ela vai depositar o cesto no horário certo, porque a filha de Faraó, ao se banhar, vai encontrar esse cesto. Então ela coloca aquele cesto no horário que comumente a filha de Faraó se banhava naquele lugar.
Nós vamos ver também que a sua filha, ela vai ficar o tempo inteiro vigiando aquele cesto. A Bíblia não diz, mas vamos conjecturar que ela provavelmente orientou e deu ordem à sua filha mais velha, Miriam, para acompanhar aquele cesto, porque ela era escrava. Então, como escrava, ela não tinha liberdade para sair e fazer o que ela queria, ela tinha que cumprir os seus afazeres. Então, nada melhor do que uma criança, até para não levantar suspeita, acompanhar e ficar naquele ambiente. E outra coisa é que no versículo de número 7, a própria Miriam vai perguntar se deseja chamar alguma hebreia para amamentar e criar aquele menino. Essa mãe, Joquebede, também era conhecedora do costume daquela época de ser ama de leite das crianças. E aí eu pergunto para você, você acha que toda essa atitude dela foi por acaso? Foi impensada? Claro que não. Ela sabia o que nela ela almejava alcançar. A atitude dela foi extremamente pensada, proposital, ela tinha uma intenção. E aí ela entrega então Moisés aos cuidados do Senhor, mas ela sinaliza antes, Senhor, o que eu podia fazer eu fiz, o que estava no meu alcance eu fiz. Então agora eu te entrego o meu filho, salva ele, Senhor. E aí eu lembro da passagem de Gênesis 22, aonde quando Deus pede Isaac a Abraão, quando eles estão subindo para o monte, Isaac então pergunta ao pai, pai, fogo e lenha eu estou vendo, mas cadê o cordeiro? E Abraão então responde para Isaac, meu filho, Deus providenciará para si o cordeiro. Queridos, o que estava ao alcance de Abraão, ele providenciou. Tinha fogo, tinha lenha, tinha o cutelo, que era uma faca, vamos dizer assim, para imolar ao cordeiro. Mas ele confiou que Deus iria providenciar o cordeiro para o sacrifício. Assim como a Joquebede, o que estava ao alcance dela, ela fez. E aquilo que fugia do alcance dela, ela entregou para o Senhor. Porque a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós podemos fazer. Os impossíveis são obra do Senhor. Mas as coisas possíveis, Deus deixou para que nós realizássemos. Então, que nós possamos, querido, continuar insistindo, continuar acreditando, continuar liberando sentenças de vida, sentenças de fé sobre a nossa família. Continue acreditando, ainda que o prognóstico seja improvável, ainda que a situação seja impossível. Continua acreditando, ainda que ninguém mais acredite você. A palavra do Senhor diz lá em Atos, naquele episódio de Paulo na prisão, que o carcereiro perguntou como é que eu faço, para obter a salvação, a minha casa, e Paulo dizia, olha, crê somente e você e toda a sua casa será salvo. Querido, é preciso acreditar que por intermédio dele, Deus vai efetuar livramento e salvação. Acredite que Deus vai trazer dias de livramento, de socorro, dias de ajuda, dias de intervenção através da nossa vida. A Bíblia não diz que é para o seu cônjuge, para o seu filho crer em primeiro momento. Ela diz que é para você crer. Paulo direcionou aquela palavra por carcereiro, disse, olha, acredita você em primeiro lugar. E Deus, através da sua fé, vai começar a fazer as coisas na sua casa. Então que nós possamos começar a acreditar, porque tem que começar por alguém. Então o Senhor deseja começar por nós. E aí eu lembro da passagem também de Atos 8, quando aquele eunuco de Candace estava em dúvida com a palavra de Deus. E o Senhor levanta então Filipe para esclarecer as palavras. E aí, num dado momento, ele vê a água e pergunta, Filipe, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe olha, pondera e fala, olha, se você crê, então batiza ele. Só que eu gosto desse texto porque esse texto vem romper com toda a barreira humana. Deus não depende da nossa compreensão, Deus não depende da nossa ação para manifestar o ato de salvação, de livramento dele, queridos. Deus é muito maior do que aquilo que a gente possa deixar de fazer. Deus não vai deixar de efetuar a sua obra se por acaso nós falharmos na nossa parte, porque esse texto vai mostrar que vai romper com todo o ritual judaico de pureza, de lugar vivencial. E então o Senhor está mostrando para nós que ainda que nós falharmos, o Senhor
vai continuar movendo céus e terra para alcançar aqueles que ele entregou seu filho para morrer por ele. E a Bíblia diz que o Senhor entregou o seu filho para salvar o mundo inteiro. Então, querido, Deus vai se manifestar, né, além e acima da nossa capacidade, além e acima da nossa ação. Deus não se limita àquilo que a gente pensa, Deus não se limita a uma caixinha humana. Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos. E nós estamos vivendo dias que estamos vendo isso. O Senhor parou tudo para mostrar que Ele é o único que tem poder nos céus e na terra. Não adianta o homem querer conquistar, né, toda uma vida e perder a sua alma. Então o Senhor está trazendo todos nós novamente para Ele, para mostrar que tudo que a gente precisa sempre esteve nele e não nas coisas de fora. E em certo momento, Jesus vai ser interrogado pelos fariseus e vão dizer, Senhor, repreenda os teus discípulos, no episódio lá de Lucas, da entrada triunfal em Jerusalém. E Jesus vai dizer, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, o Senhor não depende exclusivamente de nós para manifestar aquilo que está no seu coração. Ele conta conosco, mas se porventura a gente, no momento, não conseguir fazer, falhar, ou, né, não conseguimos manifestar aquilo que o Senhor colocou em nós, o Senhor ainda assim, Ele é Deus e vai encontrar outras formas e se manifestar de outros modos, porque Ele é maior do que tudo nesse mundo, amém? Então creia que o Senhor, Ele vai se manifestar na sua casa de forma grandiosa, na sua família de forma grandiosa. Essa família foi uma família funcional no Senhor, porque embora o texto fale muito de Joquebede, mas Joquebede só pôde fazer o que fez, porque tinha um marido, um esposo, um homem também de Deus por detrás, porque eu creio que se Arão não concordasse com a atitude dela, ela jamais conseguiria ter feito o que ela fez e ter preservado Moisés, né, durante tanto tempo, ao ponto de salvar a sua vida, como foi a história. Uma família temente ao Senhor move circunstâncias. A fé dessa família moveu as coisas ao seu favor. E então, né, toda a ação dessa família em direção ao Senhor, como expressão de confiança, fez com que eles vivenciassem um milagre e Moisés foi salvo. Moisés escapou da morte, né? E então a Bíblia vai dizer lá por volta do verso 9 que Joquebede vai criar esse menino. A Bíblia não diz a idade, alguns dizem que 3, 4, outros mais por volta dos 7 anos, mas a Bíblia não fala. Mas algo que fica claro é que o tempo que ele ficou com a sua família de origem foi tempo suficiente para essa família inculcar nele os valores eternos do reino de Deus, valores eternos que levou com que Moisés se tornasse o que se tornou nas mãos do Senhor. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, 24, 25 vai dizer que Moisés, ele recusou todas as riquezas do Egito e recusou ser chamado filho de Faraó. Justamente porque teve toda uma família que creu no Senhor. Né? Joquebede, ela acreditava que embora o seu filho nasceu no cativeiro, mas ela não o criou para o cativeiro. Então que nesses dias nós possamos, né, alimentar na nossa família, nos nossos filhos, né, que eles possam ter a mente aberta no Senhor, libertos no Senhor, para irem longe e expandir a sua fé e o poder que o Senhor colocou em nós, porque só alguém com a mente liberta consegue libertar um povo da escravidão. Moisés só conseguiu ser o que foi porque ele não tinha mente de escravo, ele tinha mente de homem liberto no Senhor. Embora muitos possam dizer ele foi criado no palácio, mas ainda assim ele era, né, filho momentaneamente de escravos, né, naquele momento, mas ele ainda assim não deixou se abater, né? Não deixou se frustrar na sua identidade, porque ele sabia que aquilo que eles estavam vivendo era momentâneo. Em outro momento, né, lá quando século depois o povo foi levado para o exílio na Babilônia, Deus vai levantar Zorobabel. Zacarias vai dizer que ele era semente da Babilônia, ele foi nascido na Babilônia no contexto de escravidão, mas foi levantado por Deus para ser governador de Judá, para levar o povo novamente para a terra. Foi levantado por Deus para restaurar o templo de Jerusalém.
Ou seja, ele foi nascido no cativeiro, mas o cativeiro nunca esteve nele, porque ele sabia quem era o Deus que seus pais acreditaram e o Deus que ele passou a servir de acordo com a fé que seus pais alimentaram nele. Então, que nós possamos alimentar e passar essa fé, porque a Bíblia diz, o salmista vai dizer que uma geração contará a outra geração as grandezas do Senhor. O Senhor, ele conta conosco nessa geração para que nós possamos passar, né, a grandeza de quem ele é para a geração futura, para que eles entendam que o Senhor, ele é poderoso e que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como Paulo diz, então que nós possamos, né, alimentar essa mentalidade, esse pensamento, porque a maior libertação e a maior vitória que vamos ter está à luz da nossa mente, porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Assim como eu e você pensamos como nós somos, assim nós começamos, né, a agir e ser. Se você e eu começarmos, né, a deixar que a mente de Cristo se instaure em nós de uma forma forte, viva e eficaz, nada vai nos parar ou deter. Amém? Então que nesses dias nós possamos voltar para o Senhor, porque se nós formos olhar para a Bíblia, para aquilo que nós vemos como fim dos tempos, não tem nenhuma, né, passagem animadora sobre isso, nenhuma passagem, né, que a gente vai ler e que vai nos motivar. Ao contrário, são coisas bem ruins que irão acontecer. Mas eu creio que justamente porque o Senhor quer nos levar para a origem, para o lugar inicial nele, porque nós não fomos chamados para andar por aquilo que a gente vê, mas nós somos chamados a ser movidos por aquilo que o Senhor tem para nós. Deus nunca nos chamou para andar por aquilo que a terra tem para manifestar, mas sim por aquilo que os céus são movidos e andam, né? Por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade na terra como no céu. Como é modelo, é parâmetro. A vontade do Senhor, ela tem que ser manifesta na terra, como é o modelo dos céus. Então, a maneira como nós vamos viver na terra, né, está sendo vivenciado nos céus. Os céus é o nosso modelo. Então, que a gente possa voltar para o Senhor. Porque essa família comum de Joquebede, de Moisés, de Arão, né, de Miriam, de Arão, essa família comum vivenciou grandes coisas no Senhor. Porque eles viveram na terra, mas com modelos eternos do Senhor. Então, que nós possamos também buscar esses modelos para a nossa vida, para a nossa casa, e viver e marcar toda uma geração. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nesses dias nos leve a viver coisas grandiosas com o Senhor. Coisas que nós ainda não vimos, que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu e que ainda não chegou no nosso coração, mas que são grandiosas demais, Pai, porque elas vêm e foram projetadas pelo Senhor para nós. Por isso nos leva a este lugar, Pai, alimenta a nossa fé para que a gente possa estar no Senhor, mas que a nossa fé sinalize aquilo que nós temos professado no nosso coração e com nossos lábios. Que a nossa fé vá de encontro, Senhor, com a nossa postura atuante, de acordo com aquilo que nós dizemos que acreditamos. Que nós possamos, Senhor, né, nos entregar a cada dia ao Senhor, mas que aquilo que estiver ao nosso alcance nós possamos fazer, Pai, para que o Senhor possa providenciar o sobrenatural. Nós queremos te pedir que o Senhor nos leve, Pai, a nos manifestar no natural, porque o sobrenatural é o Senhor que derrama sobre nós. Que nós possamos nos movimentar no ordinário, porque o extraordinário é com o Senhor. Por isso nos ajude, Pai. Nos leva nesses dias a esse lugar, onde nós vamos viver coisas grandiosas com o Senhor, porque grande é o nosso Deus. Então, se o Senhor é grande, nós podemos e devemos alcançar as coisas grandiosas que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos e te pedimos, Pai. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, nos dê discernimento para seguir os modelos dos céus, para conduzi-las nessa terra. É o que nós oramos no nome santo e vivo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, querido, e te guarde até o próximo momento, né, por aqui. Ou, quem sabe, se o Senhor assim permitir, juntos no templo. Amém? Deus te abençoe.